Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, e hoje nós vamos falar sobre um tema por demais conhecido, e hoje vamos esclarecê-lo, vamos falar sobre a lenda, o mito do fio de Ariadne. O que é isso, né? O que significa? Qual é a simbologia por trás desse mito, desta lenda, né? Então, deixa eu chamar o homem na sala. Deixa eu ver, onde é que ele está? Está escondidinho? Achei. E aí? Como é que você está, Jorge? Tudo bem? Tudo ultra, tudo certo. Beleza, conta as novidades aí. Vamos lá. Tudo tranquilo, tudo certinho, um dia cada vez, vida tranquila. Pode ser de lá de baixo, pode ser dos cantões aqui de cima, pode ser qualquer coisa. Tá tudo em paz ou não? Tudo em paz, tudo está sempre em paz, grego. Só depende qual é que é a abrangência da minha análise, né? Se eu não tenho paz dentro de mim, daí nunca vai estar o mundo inteiro em paz, né? Se eu tenho paz em mim, então daí eu consigo analisar o mundo sob um ponto de vista diferente, né? Então, vai depender só de onde a gente olha, qual é que é o prisma, né? Qual é que é o filtro que a gente usa. Eu estou sempre em paz. A vida é vida. É um grande teste isso aqui. É um tremendo barato, vamos chamar assim, né? Porque... Não, você usou a expressão bem certinha, é um grande teste. Um grande teste. Então, antes da gente começar a nossa conversa aqui, eu vou acessar aqui e vou passar para as pessoas, aquelas que receberam já sabem, aquelas que não receberam ainda vão saber o que nós vamos tratar hoje. Eu vou passar a sinopse que foi enviada, então diz o seguinte: o mito de Teseu demonstra a trajetória representada pelo pensamento labiríntico ou circular. Eu usei um pouquinho aqui ao lado da psicologia para ficar melhor, para focar mais aonde nós vamos mexer. O início... Como é que é, Jorge? Tomar água. Ah, sim. O início se torna o fim. Na psicoterapia, esta seria a experiência de dar-se conta, um insight, de que o inimigo estaria o tempo todo na própria interioridade do herói, pois este precisou da ânima para salvar-se da perdição e não o contrário. Sua alma o salvou. Ariadne, ou a ânima, é o próprio telos, que é o fim, a finalidade, da imagem mítica do herói que se vê perdido no labirinto. O mito do herói prevê que a pessoa encontre um espaço onde possa entrar em contato com sua inconsciência, de igual para igual, mediada por um fio, entre aspas, para que não sucumba aos ditames e caprichos da sua vaidade e complexo de poder. Pois se sonha com a perfeição, talvez se mostre como alguém orientado demais, importante demais, iluminado demais. Lembrando que o Minotauro é a vergonha oculta do rei, isto, sua sombra em ser traído por um Deus, em não se reconhecer Deus em si mesmo. Então é isso, parece um pouco complexo, mas não é não. Não, vai dar para conversar sobre isso, né? Vai, né? Então eu só tiraria uma palavra, é o herói aí lutando com os seus inimigos em si mesmo, né? Se a gente considerar... Foi um termo psicológico, eu procurei numa sinopse fazer assim, então talvez... Mas só é bom para a gente comentar. Esclareça, né? Isso. Porque se a gente considera aquilo que em cada um de nós tem que ser sublimado, transformado, a gente considera isso como um inimigo a ser combatido ou um inimigo a ser vencido, daí está incutido nessa busca pela paz o conceito de ódio, porque você não pode travar uma batalha contra o inimigo sem você considerá-lo como uma ameaça, uma antipatia. E aí, para que isso aconteça, tem que despertar um ódio em maior ou menor quantidade. Então, você passa a odiar a si mesmo. E é uma coisa muito interessante. A gente vai conversar em seguida, mas daí, no Inferno de Dante, onde Dante e Virgílio eles encontram o Minotauro e os centauros, né?
Então, aqueles que prejudicam as pessoas, eles estão, é o inferno deles ali naquele lugar, né? E há dois tipos, né, de pessoas, né? Aqueles que fizeram mal aos outros, né? Eles são flechados pelos centauros o tempo inteiro, né? Que é a tortura deles, né? E os que fizeram mal a si mesmos são transformados em árvore no inferno, né? Então, considerar a si mesmo como inimigo, né? É o caminho mais rápido para o inferno, para o inferno em si mesmo, né? Mas me diz uma coisa, isso aqui, eu vou aproveitar o tema que é esclarecer outra questão. Muito se fala sobre. Nós temos inimigos internos, né? E muito se escreve, ou filosofam, cada um cria correntes de pensamento. Nós temos inimigos internos, ou é uma força de expressão errônea, digamos assim? Não é só uma força de expressão, é mais delicada a questão. Se tem um escrito filosófico ou psicológico, psiquiátrico, não interessa qual seja a abordagem, que veja aquilo que há em cada um de nós e que deve ser transformado, né? Veja isso como um inimigo a ser combatido, já é um erro de interpretação ultra significante. Porque daí você tem que se postar para dar embate a um inimigo que está dentro de você. Então, você tem que criar em você alguma coisa agressiva o suficiente para dar embate àquilo que em você existe, mas que foi você mesmo que criou. É como se você criasse filhos hostis para dar embate àqueles filhos dos quais você renega. Porque ninguém coloca nada na alma de ninguém. A gente, ou nós mesmos colocamos em existências anteriores, né? Ou nós vamos colocar agora. E se eu considero essas não conformidades como inimigos, eu tenho que criar inimigo do inimigo em mim para que eles então deem embate em si. Uma vez abatido o inimigo original, ficou o abatedor do inimigo que eu criei para dar embate àquele. O resultado, em mim, ainda continua havendo formas de agressividade, não é um caminho. Não então, como a gente deve ver essas questões internas? Então, assim, primeiro nós que criamos as coisas em nós mesmos, né? Então, se eu criei antipatia, se eu criei medo, se eu criei dor, se eu criei horror, angústia, não importa o que seja, né? Eu criei. São meus filhos, né? E aí, até que você usou uma expressão aí, com relação ao Minotauro, né? Que é o filho renegado, né? Já vamos conversar a respeito. Então, eu crio esses filhos, independente de qual seja o meu estado de consciência, estão criados, né? E aí, eu preciso fazer com que eles se transformem, né? Tem que dar consciência àquilo que eu criei quando eu ainda não tinha consciência. Esse processo de daí, eu dar consciência hoje para aquilo que eu criei ontem, quando não tinha consciência de hoje, né? Isso a gente poderia chamar de sublimação, compreensão, entendimento, sutilização, aquisição de consciência, obtenção da paz, obtenção da harmonia, qualquer coisa, né? Menos dar embate aos inimigos em você. A gente às vezes usa analogia, dar embate aos dragões que existem em cada um de nós, né? Aí é lícito usar, né? Porque o dragão ele não é nem bom nem ruim, nem bem nem mal, ele é o que é um conglomerado, né? E aí então eu vou dar embate aos dragões que existem em mim. Eu posso dar embate ao dragão da maldade, transformá-lo num dragão da sabedoria. Ambos animam e existem no plano mental, em mim e no plano mental cósmico, né? Então, eu vou fazer uma transformação, né, do dragão da ignorância e do dragão da sabedoria, do mal em bem, do ódio em fraternidade, essas coisas assim. Porque aquela matéria, aquela massa, aquela coisa que foi moldada na minha alma, né, e que é parte do universo, parte do cosmos, parte do plano astral, parte do plano mental do universo, que existe reflexo em cada um de nós, uma vez que foi engendrado, é um ente vivo, ele passa a existir.
Às vezes, a grande dificuldade que as pessoas têm em dar embate é aquelas coisas que ela sabe que precisa mudar. Então, assim, você era refém assim, dos prazeres que você existiam e que eram alimentados quando você fumava. Um grande embate, porque cada prazer, cada autoconfiança, cada apoio gerado no ato de fumar, quando estou inseguro, fumo, quando estou triste, fumo, quando estou feliz, essas coisas assim, alimentava um conjunto de entes, de seres, né, que você mesmo criou na alma, que foi quando aprendeu a fumar, e daí foi ligando aquele ato de fumar com essa ação, com aquela memória e tal. Para Verdade. dar embate a isso, tem que fazer o quê? Tem que desalimentar um a um, tem que sublimar um a um, porque não tem como. Eu fumei 30 anos, vou deixar de fumar hoje, e isso vai ser simples. Não é simples, né? A mesma coisa acontece daí para a dieta, acontece para o ódio, acontece para os rancores de infância, acontece para as antipatias, para os medos, e o conglomerado de medo daí dá as síndromes, aí todo mundo se submete, e aí recorre para a química, né, para os remédios, para esquecer que sente medo, buscar o equilíbrio e tal. Quando a solução era só ter paciência consigo mesmo, né, e aí ir avançando passo a passo. Eu tenho uma síndrome é um conjunto de medos. Eu não vou dar embate à síndrome. Eu vou dar embate a cada um dos medos que no conjunto me disseram que é uma síndrome. Tenho síndrome do pânico, né? Só que a minha síndrome do pânico, ela vai disparar. Quando eu vejo um cachorro, quando eu vejo um gato, quando tem que entrar no elevador, quando eu vou entrar no avião. Tá bom. Tem cachorro solto dentro do avião? Não. Tem gato solto dentro do avião? Não. Tem avião dentro do elevador? Não. Tem elevador dentro do avião? Né? Então, vamos por parte. Vamos por parte. Qual é que é mais simples? Gato. Né? Então, não precisa me aproximar. Eu vou sublimar, eu vou transformar, compreender, vou assim, ver face a face o porquê que eu tenho medo do gato. O porquê que eu tenho... Aí, então, e você não resolve de uma vez só, daí você vai e contempla, né? Agora, elevador. O que pode acontecer no elevador? Posso ficar preso, aperta o botão de emergência. Mas fica preso muito tempo. Então, muito simples, toda vez que ele entrar no elevador, leva uma bombona de água contigo e um saco de batata frita, de fome você não morre. Mas vai passar muito tempo. Então, leva um travesseiro. Né? Aí você vai ser aquele estranho que entra no elevador com uma bombona d'água, um saco de batata frita e um travesseiro, mas você não tem mais medo. As pessoas vão achar estranho você entrar com o elevador. Azar dos outros que vão achar estranho, é a tua vida que está resolvendo. Né? Aí tá, resolvi o elevador, agora o avião. Aí, tem um medo de andar de avião. Não, você tem medo de morrer. Não é de andar de avião. Né? Aí você tem medo do que antecede a morte, não é de andar de avião. Agora, pensa o seguinte, você precisa ir rapidamente para um lugar. Você está a 30 mil pés, 10 km de altura, 50 graus abaixo de zero. Se o avião quebrar, você morre. Se o avião cair, você morre. Se pressurizar, você morre. Tudo bem. Você sabe pilotar? Não. Se você for lá pilotar, vai dar ruim? Vai, que daí você vai pegar e vai levar todo mundo junto. Tem lógica, então, ter medo? Não. Então, faz o seguinte, dorme. Se você morrer, você acorda morto. Então, a análise lógica dos medos, né, faz com que daí eles enfraqueçam e possam ser tratados em separado. E daí alguém pergunta assim, você ainda está com síndrome de pânico? Não. Entra no elevador com a bombona d'água, um saco de batata e um travesseiro, né? Gatinho não tem mais medo, aliás, tem um gato em casa, né? Cachorro fica na calçada do lado de lá, fica na calçada do lado de cá, então não tem mais medo, né? E o avião eu viajo quando é preciso, né? E ainda sinto um pouco de medo. Essa disrupção, né? Essa dissociação desse entrosamento entre os medos diminui a força deles em você e você diz, não, esse síndrome eu não tenho mais nada. Aí, então, vamos tomar um remédio para síndrome do pânico. Não quero não. Eu vou viajar na semana, mas então me dá um remedinho para dormir no voo, porque se eu morrer, eu acordo morto. Né? E ainda dorme, sonha bem, tranquilo, chega descansado, essa coisa toda. Assim funciona a vida. Né? É aquela questão do complexo, né? Plexus, né? Assim, abraçar, né?
com tudo, todo, né? Então, quando você quer abraçar tudo junto, fica complexo. Quando você vai tratar as coisas por parte, você vai dar um abraço. Então, dou um abraço no medo de cachorro, dou um abraço no medo de gato, que em mim existe. O medo vai se sentir constrangido. Como é que eu estou recebendo um plexere, né, desse camarada aqui, né, se eu vivo de infernizar a vida dele? Né? Aí, o próprio medo acaba achando a si mesmo engraçado, né, e ele se transforma em afeto. Aquele ex-medo de gatinho agora faz com que você queira um gatinho. Assim funciona. Jorge, e o nosso tema, que nós estamos falando sobre ele já, que são todos fatores que ajudam. Sim, a parte da rejeição, do medo do silêncio, isso daí já tem a ver. E me diz uma coisa, o que está escondido por trás? Escondido não revelado, né? No mito, né, de Ariadne, no fio de Ariadne. Ou está revelado, né? Está velado 2 vezes. Né? Exatamente. Qual é o verdadeiro sentido desse conto, dessa lenda, dessa forma de velar alguma coisa para que seja revelado para aquelas pessoas que assim consigam, né? É interessante, porque envolve uma série de coisas dentro do tema. Tem um aspecto da mitologia grega, daí tem o aspecto esotérico, tem uma opção de assuntos que dá para a gente abordar em cima desse tópico, né, que você incluiu aí. Então, primeiro, assim, antes a gente falar da história do Minotauro, né? Bom, primeiro, assim, né? Então, existe o Minotauro. Minotauro, o que é? É cabeça de boi, cabeça animal, com corpo humano. Isso. Então, a primeira analogia é o quê? Os instintos animais dominando o corpo humano, né? E tem a contrapartida do Minotauro, que tem a mesma progênie, que é o centauro ou mentauro. E o centauro o que é? Corpo de animal, de cavalo, né? Com o corpo e o cérebro humano, né? Então, o centauro é o adequado, o comportamento de centauro é o adequado, porque eu não posso renegar aquela tônica animal que em mim existe, porque é o quaternário, as 4 patas, né? Então, ele é que tem que ser trabalhado. É por isso que eu existo, para dar consciência à minha matéria física, minha matéria prânica, minha matéria astral, minha matéria mental. Né? Mas quem coordena isso? A mente. Né? Então, é o homem superior controlando o aspecto inferior. E ainda assim, no caso dos centauros ou mentauros, né? Ainda há duas gênesis, né? Duas origens de centauro, a gente já vai conversar em seguida. Então, isso é um ponto importante para a gente comentar. Então, primeiro, assim, essa questão dessa simbologia, né, do boi, né, ela existe em várias teogonias. Então, assim, tem no Egito tem o boi Apis, né? Na Pérsia tinha o touro, que era Mitra. Nas lendas hindustânicas ligadas ao que é o Mahadeva, né? Daí a gente tem o boi chama Nardi. Na própria questão bramânica, na própria questão da Aryavarta, né? A gente tem Vak, que é traduzido como vaca, né? Mas V-A-C-H é o verbo. Né? O próprio Gautama, o Buda, né? Gotama, né? O condutor do gado. Assim, na Armênia nós temos ligado às tradições esotéricas, era o monte Antitauro. Então, todas as tradições, né? Elas têm uma conexão com essa questão da figura do boi, representando aí a parte animal a ser vencida, né? Mas tem um aspecto muito interessante, né? Antes de você seguir, eu quero fazer uma pergunta. Por exemplo, na minha próxima viagem à Grécia, nós vamos retornar a Creta, que está dentro do nosso roteiro. E nós
nós vamos visitar Knossos, o Palácio de Knossos, essas coisas. Já estive lá e vou retornar. Quando as pessoas visitam esses lugares onde aconteceram, onde tem os seus mitos, onde é de mitologia ou é de história, qualquer coisa, o que acontece nas pessoas? Ou o que está lá? Elas podem tirar alguma coisa disso? Elas podem tirar algum proveito de pisar naquele lugar, mesmo que ele seja apenas mitológico? Como é que é isso, Jorge? Eu retiraria o apenas, né? Sim. O mitológico é mitológico, né? Assim, é uma realidade esotérica, não compreendida ou oculta, né? O que acontece, assim, em um dia de frio grego, aí você está fazendo um acampamento e tem lá, fizeram um fogo lá no chão com madeira, né? Aquele ponto onde está queimando a madeira, onde tem o fogo, é o mito em si. O mito está tão vivo quanto e vai permanecer vivo até que um único ser humano dele se lembre. Por isso as tradições orais, as tradições escritas da história, né? E você está longe e você sabe, puxa, eu ouvi falar do fogo, né? Aí você anda um pouquinho na tua compreensão e consegue ver o fogo lá longe no meio do acampamento. E você ainda está vivendo o frio do entorno. Puxa, mas que interessante esse fogo que agora eu estou vendo, mas ainda não compreendo. Aí você vai andar, fazer por ti que eu te ajudarei. Você vai em um processo de compreensão do mito, né? Quanto mais você vai se aproximando desse fogo, mais você tem influência dele. Qual é a influência? O calor que dele emana. Chega a um ponto que você consegue ver o que está sendo queimado para gerar o fogo, né? Com relação a visitar um local desse, né, um local sagrado, um local mitológico, a relação é exatamente a mesma. Então, quanto mais próximo eu estou, mais eu sofro os impactos daquilo que ali está vibrando. Seria a diferença entre eu visitar uma catacumba, né, com todas as dores, horrores, ou uma prisão que foi fechada, né, fazer turismo, visitar uma prisão. Jamais. Um retrocesso, né? A diferença entre eu visitar uma prisão fechada ou uma catacumba, né, e eu ir fazer uma visitação a um templo dedicado ao Supremo Arquiteto do Universo, ou sei lá, a Maitreya Buda, né? E eu vou lá contemplar o entorno, eu vou ficar ali naquele enlevo, né, de tentar pegar informação, essas coisas assim. Então, essa que é a diferença, e esse que é o impacto de eu ir nesses locais, né, completamente benéfico, construtivo, real e material. Que bom, tá tudo ativo, então, tá tudo à sua disposição. Tudo vivo, tudo vivo ainda, porque aquele mito criado, baseado como é que é na mitologia grega, eu ia chamar teogonia grega, mas é a mesma coisa, né? Na mitologia grega, é baseado em conhecimentos e eventos cósmicos, né? Ainda não conhecidos, ainda não revelados para a humanidade como um todo, né? Então, você está no local, né, que aí foi vitalizado todo esse período por quem busca compreender aquela simbologia, né, em si é um processo de integração magnética, né? É como se fosse você fazer uma sessão de magnetismo, interessante, qualquer arte que envolva essa criação sem o contato físico. Então foi bom a gente abordar isso, porque doravante as pessoas vão a esses locais, vão saber que eles estão tendo uma grande oportunidade de entrar em conexão com esses locais, né? São locais vivos, né? Perfeito. São locais vivos, né? Então, por isso que o primeiro e melhor remédio para as guerras, sabe qual seria? Não ter nenhuma memória. Verdade. Né? Assim, você vai visitar um museu com instrumentos de tortura. Você sai de lá acompanhado de tanta gente que você ia ficar com medo e pensaria muito antes de entrar. Nós temos um exemplo aqui próximo, né? A ilha de Anhatomirim, eu creio que você já foi lá, né? Uhum. Ali parece que houve prisões, né? Houve gente que sofreu. Você sente a densidade, olha, eu falo que meus pelos sobem. Você sente a densidade daquele local, né? É bonito, mas é denso demais aquilo lá.
É porque as coisas, Grego, e quando a gente pensa assim, isso foi há 100 anos, há 200 anos, há 500 anos, há 1000 anos. 1000 anos é ontem. É verdade. Né? Então, a gente tem que entender que as coisas, elas não aconteceram, elas estão acontecendo. Né? E isso é uma coisa que acontece na medida em que o nosso estado de consciência ele vai mudando, muda também obrigatoriamente a nossa percepção do que seja tempo. Sem dúvida. Né? E aí, então, em qualquer desses locais que você vá, né, você vai estar vivenciando aquilo que foi gerado naquele momento e também tudo que foi engendrado, tudo que foi agregado ao longo do tempo para que se compreenda ou não o que aconteceu ali. Entendo. Tá? Bom, vamos voltar aos bois, então, ao boi, né, que a gente tinha. Então, essa questão que eu falei antes brevemente, da questão da Divina Comédia. Bom, a Divina Comédia ela foi escrita por Dante Alighieri, né? E ela é composta de 3 partes, né? Que é o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. E ela começa a ser escrita em 1304 e termina em mais ou menos 1321, né? E aí, então, essas três etapas, né? Cada uma delas é dividida como se fosse em 33 conjuntos, 33 versos, né? Que é o número perfeito, né? E aí tem um último que deve fazer 3 vezes 33 faz 100, que é o número da perfeição. Então, nesse primeiro, o primeiro passo, né, da Divina Comédia, a primeira parte, é o inferno, e daí o guia, né, de Dante no inferno é Virgílio, né? Virgílio vai conduzir, vai guiar Dante no inferno e no purgatório. Depois aí vem o terceiro, que é o paraíso, né? E aí quem guia Dante no paraíso tem o paraíso terrestre, que quem guia ele é Beatriz, né? E tem o paraíso celeste, daí quem o guia é o que ele denomina como São Bernardo. Mas o que nos interessa é daí o capítulo do inferno, onde Dante narra a descida dele para aquele rio de sangue fervente, onde é que sofrem aqueles que são culpados por violência contra o próximo ou contra si mesmo, né? E então, quando o Dante está descendo com Virgílio, né, eles encontram o Minotauro. Minotauro é humano com cabeça de touro, essa é da tradição que a gente vai conversar, né? E aí o Minotauro, ele confunde, né, os confunde com aquele que tirou a vida dele, que foi o Teseu, né? Sim. E aí, então, Dante fala para ele que não, eles não são o responsável, né? E eles, então, aí continuam descendo, e aí encontram com os centauros, né? No mesmo inferno, né? Só que daí, nesse inferno, então, dos que praticam a violência, e veja que daí o inferno, essa parte, ele tem um rio de sangue fervente, né? Daí os caras são empurrados inteiro, meio empurrado, cabeça para fora, um negócio assim interessante. E aí, então, ele encontra os minotauros, né? E mesmo os minotauros têm 2 gêneros, né, que nós vamos conversar. Então, os minotauros, os centauros, né? Eles são responsáveis por punir aqueles que estão mergulhados no rio de sangue fervente, atirando flecha o tempo inteiro. Veja como é interessante, Grêmio. Daí o Minotauro é que vai ficar flechando como punição, né? Aqueles que daí, então cometeram violências contra o outro ou contra si mesmo, em um rio de sangue, né? Sangue, matéria tamásica, né? Sim. E aí o Minotauro, o Centauro, né? A consciência do homem punindo a si mesmo com flecha, né? E é o que, na verdade, é o que a gente faz às vezes, né? Uma pessoa faz alguma coisa e daí se arrepende, né? E fica no processo de autopunição. De vez em quando, então, vem uma flechada, uma seta, né?
aí se lembra, puxa, mas não sei o que, aí de novo, puxa, mas não sei o que tal. Então, esse processo, veja como é que é a simbologia, esse processo de a mente, né, cobrar alguma coisa da parte animal, né, é exatamente essa simbologia do encontro de Dante e Virgílio com o Minotauro, e quando você fala que o Minotauro ele quer logo matar, né, e o Centauro está punindo aqueles que praticaram a violência, né, e quando percebe que daí eles dois não estão mortos, né, Dante e Virgílio, daí então o Minotauro os ajuda a atravessar o rio na parte mais rasa. Veja, o Minotauro, porque eles estão vivos, quer dizer, ainda com o livre-arbítrio para praticar o que é correto, os ajuda a atravessar o rio de matéria tamásica na parte mais rasa, né? E então, os que praticaram, assim, aí como é que é quando o cara domina um país, ditadores, esses povos assim, né? Esses caras assim. Então, esses são os preferidos, né? Ali para serem torturados, né? E aquele que daí tortura a si mesmo, né? Ele daí é transformado em árvore, que é mais grave do que ser flechado pelos minotauros. Por quê? Porque na árvore, desculpa, pelo centauro, porque na árvore o centauro não atira flecha, porque a árvore é protegida pela divindade. É como tem aquela, e daí tem a ver daí com a gênese dos centauros, né? Que daí então tem dois tipos de centauro. Então teve um que daí teve uma festa produzida por Zeus, e aí o rei ele se encanta pela esposa, né, de Zeus, né, que era Hera. Daí ele vai e cria um símile da esposa em formato de nuvem, né? E aí esse rei vai ter uma gênese com essa deusa em formato de nuvem, e daí nasce os centauros, né? De maneira geral. Só que daí tem um centauro que é um centauro que seria um centauro especial, né? Mas esse centauro especial a gente comenta em seguida. Agora vamos comentar sobre a questão assim, do ponto de vista da tradição grega, né, da história mesmo, de onde que surge o Perseu, de onde que surge daí o mito do centauro. E é uma simbologia muito linda, né, porque o fio de Ariadne ele é tecido com 3 linhas, né, tá? E as 3 linhas são as 3 gunas da matéria, sattva, rasa e tamas, né? Ou as 3 linhas, e o fio de Ariadne é aquilo que permite ligar o quaternário, né, que seria o minotauro, né, com o seu próprio eu superior. Então, tem uma porção de coisa legal assim, nesse aspecto. Então, tem os Zeus, né, o chefão lá do Olimpo, e daí, então, ele vai e raptar uma princesa fenícia chamada Europa, né? Aí tem uma coisa muito interessante, né? Com relação à princesa ser fenícia, porque já faz uma ligação do mito com a Atlântida, né? E até tem, sabe, que um dos trabalhos de Hércules, o 8º trabalho de Hércules, quando ele vai pacificar o boi lá, né? Aí tem uma relação com a 4ª raça atlântica, era dos turânios, aqueles agressivos, né? Para dar oportunidade para que a 5ª raça aparecesse, porque como todas as raças atlânticas acontecem ao mesmo tempo, então quando a raça ária estava iniciando, que era uma raça pacífica, né? Os turânios infernizavam o mundo inteiro, né? Então, o domar esse boi, né, esse touro de 4 patas, né? Aí tem a ver com Ariadne, e a coisa muito interessante assim, Ariadne. Então, Ariadne, né, é a que deu o caminho para a pacificação do 4º princípio, da 4ª raça atlântica, quando está começando a 5ª,
E Adi é primeiro, então Arya Adi, Ari Adi é a primeira divindade da raça Arya. Olha. Então, Zeus sequestra a Europa, né? E aí ele faz isso em formato, ele toma formato de um boi, né? Para daí de um touro, né? Para fazer sequestro e carrega a Europa, né? Então tem aquela figura mais tradicional, né? Do touro sequestrando a Europa, né? Dessa relação daí de Europa com Zeus é que nasce o primeiro Minos, né? O primeiro rei Minos, né? E aí tem uma coisa muito interessante, né? Que daí vem a civilização minoica, né? Isso. Mas Minos, veja bem, é o mesmo que Manu, Olha. é o início da raça ária, é o mesmo que Menes, que é o primeiro rei sagrado do Egito. Então, na verdade, Minos é o Manu engendrador da raça minoica, né? E ele é filho dos fenícios, dos atlantes, com a própria divindade que seria Zeus, e que procede, né? Que procede. E aí, então, esse primeiro filho, o Minos, ele assim, o boi que daí Zeus toma forma, né? Depois que daí então é concebido o primeiro Minos, ele volta para a constelação de Taurus, né? Veja que interessante. E aí Taurus está ligado à própria manifestação da divindade. Então a divindade se antropomorfiza, né? E aí ela toma um formato de mentauro, né? De onde derivam os centauros, né? Aí, então, esse que daí engendrou a civilização minoica volta para a constelação de Taurus. Daí, esse primeiro Minos, ele é criado pelo rei Astério, né? E ele herda, né, o trono, né, da civilização minoica. E esse primeiro Minos, quando ele morre, né, ele era tão bom, tão puro, né, que, segundo a tradição grega, ele passa a ser um dos juízes do Hades, dos mundos interiores. Sim. Não é? E que é o mesmo da tradição egípcia, né? O que vai ajudar a... Deixa eu tomar um pouquinho de água. O que vai ajudar a pesar o coração das almas, aquela coisa toda, para mostrar a pureza que era esse aí. Daí, então, esse primeiro rei Minos, ele se casa com uma princesa chamada Ítone, né? E eles têm um filho chamado Licasto, né? Esse Licasto, ele se casa com uma princesa chamada Ideia, né? E aí eles geram o segundo Minos. Quero que eu tirar o som um pouquinho, para daí tomar um pouquinho de água, que eu estou um pouquinho resfriado, atrapalha para falar, tá? Então, Grego, daí esse Licasto, né, com essa princesa Ideia, eles têm um filho que é o segundo Minos, né? E aí esse segundo Minos, ele se casa com uma princesa chamada Pasífae, né? O Pasífae, né? Só que ele, para demonstrar que ele tinha direito ao trono, né? Então, ele pede que os deuses provem para ele que ele tinha direito a esse trono. Esse é o segundo Minos, que são 2 reis, né? Então, já um pouquinho mais à frente na civilização minoica. Mas mesmo esse segundo rei, esse segundo Minos, tem uma coisa muito interessante, diz que ele governava por determinado tempo e depois ele sumia, né? Às vezes fala cada período de 7 anos, cada período de 9 anos, né? E ele ia para as cavernas, né? Para daí receber orientações de Zeus, para as cavernas, né? Os mundos internos, né? E aí ele voltava. Então ele pede para os deuses para provar para ele que ele tem direito ao trono, né? Da civilização minoica, né? E aí então Poseidon, deus dos mares, né?
envia um touro branco, né? Mas diz assim para o Minos: vou enviar, mas tão logo o veja, né, deverá ser sacrificado, né? E aí então vem aquele touro branco de novo, o touro, né, a divindade antropomorfizando a partir da constelação de Taurus, né? Ele vem e aí é de uma beleza tão grande, né, que daí Minos se recusa, né, a Matar. sacrificá-lo, exatamente. E aí a esposa dele, Pasífae, né? Bom, antes, né? O segundo Minos com Pasífae é que daí então tem vários filhos, né? Um desses filhos é a Ariadne, a Ariádia, né? A Ariadne, e também tem um outro filho que daí interessa para a gente nessa história que chama Androgeu, né? Mas aí a Pasífae, ela se apaixona por esse touro enviado pela divindade, né? E aí pede ajuda para Dédalo, né? E Dédalo era um grande arquiteto, um grande engenheiro, né? Banido de Atenas, né? Para que daí ela conseguisse enganar aquele touro, né? Sagrado. E aí então Dédalo ajuda, não vem o caso, eu não vou entrar em detalhes, não precisa. Aí então Dédalo a ajuda, e sem que o rei Minos saiba, né? E daí da relação, né, de Parsifal com esse touro sagrado é que nasce um filho chamado Asterion. O nome do Minotauro é Asterion, né? E como é que é esse filho, né? Aí esse filho ele tem o corpo, né, humano e a cabeça de um boi, né? Cabeça de um touro. Né? E aí, então, é pedido para o Dédalo construir o labirinto para aprisionar o Asterion, para aprisionar o Minotauro. Né? E aí, nesse ínterim, o filho, né, de Minos, Androgeu, ele vai participar das Olimpíadas, era Fanati... Eu não lembro o nome comprido, mas era como se fosse, era na época as Olimpíadas que aconteciam de 4 em 4 anos, né? E aí Androgeu vence as Olimpíadas. E daí o rei pede para que ele vá dar embate a algumas bestas que estão assolando as pessoas e tal, e ele morre. E o rei Minos, então, ele culpa, né, esse rei pela morte do filho e exige que cada ano 7 rapazes, 7 donzelas sejam enviadas para ele, para serem dadas ao Minotauro que só se alimentava de carne, né? E aí, veja a simbologia, né? É que daí o Minotauro, né, ele só se alimenta de carne porque é o ciclo contínuo, né? É um ciclo vicioso, onde então ele, o humano, controlado pelos instintos animais, se alimenta de instintos animais para ficar em um ciclo vicioso. Daí, então, quando é enviado um grupo, né, de seres para serem sacrificados ao Minotauro, né, por Atenas, né, então, junto vai o Teseu, né, e aí quando o Teseu chega, né, em Creta, daí a Ariadne se apaixona profundamente por Teseu, né, e aí há variantes, né, na tradição, né, sobre como que o Teseu mata o Minotauro. Alguns dizem que matou numa luta, outros que daí ele matou com uma espada de ouro. A simbologia é mais própria, porque essa espada de ouro daí estaria ligada à sabedoria que ele deveria ter para dar embate aos princípios animais. Assim. Mas o que importa é que daí Teseu mata, entra no labirinto, né, para matar junto com os outros, né, para matar o Minotauro. Só que daí, para saber como voltar, então a Ariadne entrega a ele um fio, né, e esse fio ele era tecido de 3 outros fios, como se fosse uma trancinha, para ele ir estendendo. Então, na medida em que ele fosse se aprofundando no labirinto até encontrar o Minotauro,
né, ele pudesse voltar, pudesse sair. E aí a simbologia. O fio de Ariadne, né, é o que nos liga com nossos princípios superiores. A Ariadne, Ari, Adi, Aria, Adi, a primeira divindade antropomorfizada no ciclo ário. O labirinto, então, você, usando como guia esse fio, você vai se aprofundar no labirinto humano até confrontar, né, o próprio princípio animal antropomorfizado. Uma vez vencido, o fio de Ariadne é a tua condução segura de volta a contemplar a divindade, Ária Adi, né? Depois disso, então, daí, Teseu foge com Ariadne, mas daí, no caminho de volta para Atenas, ele já abandona numa ilha e tal, mas daí não é o objeto da nossa conversa. Então, a gente vê a simbologia, né, o quanto tem velado, o quanto tem oculto nisso, né, e na verdade é quase o nosso dia a dia, né, quando a gente depende de de encontrar a questão que pega para cada um de nós seres humanos, Greg, assim, quando que a gente consegue encontrar o nosso fio de Ariadne, né? Porque daí, e nós estamos indo derrotar quem? Qual é o sentido da coisa? Nós estamos indo derrotar alguém e nós precisamos ter o fio. Embate a alguém, esse embate que os princípios animais em cada um de nós, os instintos. Perfeito, tá. Né? Que o Minotauro representa isso, né? Os princípios animais, é como se o ser humano fosse guiado pelos instintos ou guiado pelas emoções mais densas, né? E isso submete o ser humano como todo, quer dizer, submete a própria razão, porque o Minotauro, né? Ele anda como um ser humano, né? Mas com cabeça de animal. Então, quem dirige o ser humano são os princípios animais, as emoções. Então, hoje o mundo está cheio de Minotauro, né? Não querendo entrar no mérito, não querendo julgar, né? Mas, na maioria das vezes, as pessoas agem baseadas nos instintos, nas emoções mais densas, sem usar a razão, sem usar a intuição, né? A razão, a intuição, o amor universal, esses são o fio de Ariadne. Né? Então, a questão é que daí nós, nos labirintos diários de nossas vidas, né, às vezes a gente entra sem nenhum fio de Ariadne, que a gente sem estar preparado, sem conhecimento, sem fazer por nós mesmos, e a gente vai e é engolido pelos princípios inferiores. Né? É como se todos os dias a gente fosse morto, né, devorado, né, pelos nossos próprios princípios inferiores, que assim, é tudo aquilo que daí deveria estar subordinado à minha mente, subordinado ao meu superior, é aquilo que me engole todos os dias, e assim daí a vida vai passar. Como discernir instinto animal do instinto que todos nós carregamos, né? Instinto de sobrevivência, instinto de segurança, uma série de coisas. Qual seria o fio que dividiria o instinto animal dos demais instintos, Jorge? Todos os instintos, a gente pode dizer, sabe assim, quando a gente fala em instinto animal, a gente tem que fazer justiça, né? Porque o que a gente vê hoje e que a gente considera como animal são os resíduos evolucionais, né, de uma hierarquia complexíssima, inteligentíssima, né? E esses resíduos estão evoluindo agora. Então, o que a gente tem que dar conta é aquelas inteligências ainda não totalmente concluídas que em nós existem. Assim, eu não posso dar em embate, no sentido de sublimar, né, a todo o instinto em mim, a toda inteligência instintiva em mim, porque se eu der embate a toda inteligência instintiva, meu coração não funciona, meu fígado não funciona, o baço não funciona, o mental não funciona, o neurovegetativo não funciona, o sistema simpático, parasimpático não funciona, nada funciona. Pá, morreu. Então, eu tenho que transformar os instintos em mim
de uma maneira muito simples, é sempre não deixando que o instinto seja o meu norte, não deixando que o instinto é que governe a minha vida. Domá-los, né? Domá-los. Sublimá-los, dar-lhes consciência, né? Para que eles não se sintam mal sendo instintos, mas que daí o instinto converse fraternalmente com a emoção, porque o instinto em si ele não tem emoção, ele não é nem bom nem mal, é como um elemental externo qualquer, né? Aí eu tenho que ensiná-lo, né, a ter emoções, que emoções, ou emoções densas, e vou alimentá-los enquanto instinto, né, ou emoções superiores, e vou empurrá-los na direção da evolução. A mesma coisa a emoção. Eu vou destruir todas as minhas emoções? Não, por quê? Se eu destruir todas as minhas emoções, usando o termo destruir, se eu considerar todas as minhas emoções como se fossem minhas inimigas, eu não tenho força sequer para verbalizar nada. Por quê? Porque a palavra, ela só adquire corpo para ser verbalizado após ter passado pela autoridade do coração. Né? É como se o homem só falar, o princípio masculino só gerasse fisicamente, né, e verbalmente, mentalmente, depois encapsulada pelo princípio feminino. A geração física é assim. O princípio masculino só consegue contribuir, né, para engendrar um novo ser humano quando aquele princípio ele é encapsulado pelo princípio feminino. Então, quando a mãe gera o filho nasce. O princípio masculino sozinho, não. Então, o embate, a contemplação, a ação, o dia a dia, é para dar consciência a esses instintos, né? Para que daí o instinto ele consiga compreender e experienciar a emoção. Que emoção? Emoção superior. Na tradição hindu, esse embate, esse trabalho, esse contato com os centauros, mentauros, assim, cada um de nós, é a mesma potência, só que daí lá, em vez de chamar centauro, né, chama Kinara, K-I-N-N-A-R-A-S, Kinaras, né? Mas é a exemplificação desse processo de contato com essa luta diária, que é o conseguir fazer aquelas inteligências em mim evoluir. Daí a gente falou, então, do Minotauro, né? O Minotauro é aquele onde a existência humana ela é dominada pelo princípio animal, né? E tem o centauro, né? Daí o centauro é aquele onde o ser humano domina os 4 princípios, onde a tríade superior se assenta no quaternário, né? Nas 4 patas do centauro. E daí o processo é certo. Então, porque e sabe que daí o centauro, ou centauros, né? Centauri no plural, Centauri no plural, onde Alpha Centauri, né, que é o lugar dos centauros, quer dizer, o lugar de onde emana, né, os mentauros, a mente, que vai tomar forma, Alpha Centauri, né, e sabe que todo o nosso sistema cósmico ele se dirige para Alpha Centauri, né? Centauri é plural de centauro, né? E existe a Centaurides, né, que é o feminino de centauro. Esse conceito dos centauros, né, dessa relação cósmica e tal, na própria tradição acadiana, né, então, chama assim, Abaciranu, né? Então, assim, é o mesmo processo, aquela projeção daquela mente cósmica e tal. Então, quando acontece uma festa lá no Olimpo, daí Ixion, que era filho de Ares, né, ele vai e ele se leva pela esposa, né, pela esposa de Zeus, né, e aí, então é criado um símile, né, chamado Deus das Nuvens, que é a Néfila, né, daí então da relação de Ixion com Néfili, então surgem os centauros, né? Só que os centauros eles são em si agressivos, né? Essa casta de centauros, centauro, né? Não o minotauro, centauro, né? Por conta deles terem nascido de um engano, né? Então o deus do Olimpo principal
cria uma símile de nuvens. E veja que interessante, né? É que então é como se os centauros eles fossem filhos do Sol e da Lua, né? E eles trazem em si a revolta da Lua, né? E a coisa é muito interessante porque, então, o termo flogístico, né? Ele é como se fosse assim, a Timã entrelaçado com o fogo cósmico, né? Que é a Tamas, né? Que é a matéria tamática que eles chamam de vermelho, né? Quando, então, essa coisa logística ela se projeta do cosmos, do universo, aí toma corpo nas constelações e tal, como Taurus, Deste Taurus, como Alfa Centauri e tal, ele vem e se projeta na realidade da evolução atual e cai na esfera planar, a esfera aquosa, daí ele se petrifica. Então, Atman, né, que é o princípio divino, é como se Deus, em formato de fogo cósmico, né, ele se jogando na matéria, ele se petrifica. E qual é a forma que ele toma se petrificando? Centauro, Mentauro e etc. Né? E daí, então, um aspecto disso é contado nessa mitologia grega, onde, então, Ixion, que representaria o Sol, né, e com Néferi, que representaria as nuvens, se unem e dão origem aos centauros revoltados, né? E tem uma exceção a isso, que daí tem um centauro que chama Quiron, né? Então, o Quiron ele é um centauro diferente, e ele é considerado daí, o chefe dos centauros, porque ele era filho do próprio Saturno, né? Com Fila, né? E aí esse centauro ele tinha aquilo que de melhor, só que daí Filha, essa deusa, e que daí também foi enganada por Saturno, que toma a forma de um touro, né? Daí quando ela vê que o filho dela nasceu com formato animal, né? Ela o renega, né? E aí então Quiron ele passa a vida inteira como um renegado, né? Sofrendo as dores, e para compensar o fato de ele sofrer as dores por ter sido renegado pela mãe e pai divinos, né? Aí então ele vai praticar a medicina para curar as dores dos outros quando ele não pode curar a própria dor. Veja que simbologia. Né? E aí, então, o Quiron, ele é instrutor do próprio Esculápio, que é o deus da medicina. Então, o Quiron se transforma no instrutor dos heróis, instrutor dos semideuses. Né? E daí diz que a mãe de Quiron, né, ela fica tão entristecida por ter dado vida a um ser daquela forma, que ela pede, então, para Saturno lhe tirar a vida, né? E daí, para tirar, para não tirar a vida dela totalmente, né, ela pede, então, para ser transformada em uma árvore. E aí, Filha, né, ela se transforma em uma árvore e que é considerada como árvore sagrada pela maior parte dos povos antigos por conta dos poderes curativos que ela tem. E para evitar que ela fosse cortada, né, então daí Saturno a protege, tornando-a sagrada, quer dizer, ela cura os que dela se aproximam e faz com que ela exale um perfume tão magnífico que os lenhadores se apiedam e não a matam, né? E daí, então, Quiron passa a vida inteira sofrendo e curando os outros daquilo que ele não pode curar a si mesmo. Um aspecto. E outro aspecto é que daí Quiron é imortal, né? E quando Heracles, né, vai dar embate à Hidra, né? Aí, depois de matar a Hidra, aí tem algumas vertentes, mas esse é uma... dá para explicar. Daí, então, ele, sem querer, fere Quiron com uma das setas que ele usou para matar, uma das armas que ele usou para matar a Hidra, né? E aí, a Hidra, o veneno, o sangue da Hidra, ele mata qualquer um que tivesse contato. Mas Quiron era imortal, né? Quer dizer, a relação entre, né, o divino com o humano é uma coisa imortal. Né? E aí isso provoca dores eternas em Quiron, reforçando a necessidade dele, então, ir
e trabalhar para curar os seres humanos. Jorge, legal. Isso é interessante, né? É uma história muito fantástica, né? Essa história é muito legal. Com certeza, com certeza. Só faltou... Toda a simbologia, né? Nessa questão. Porque se você pega, assim, daí você pega Hércules, né? Daí um dos trabalhos do Hércules foi pacificar o touro de Poseidon, aquele que ele enviou lá e tal, deu aquela confusão, gerou a situação minaica e tal, da ilha de Creta. Aquilo foi daí que a pacificação e esse trabalho de Hércules tem a ver com pacificar os turânios, dar embate aos turânios, para que a raça ária conseguisse avançar, né? Jorge. Sim, pessoal. Não, só queria, só para você não esquecer, que desse conto, dessa história, desse mito do Ariadne, só não ficou muito claro ainda qual seria o papel de Ariadne, você já falou, o fio de Ariadne, você já falou, o Minotauro, você já falou, só não ficou clara a participação, quem seria, ou o que significa Teseu nessa história. Teseu é o humano que está de mãos dadas com a divindade por ter encontrado o seu fio de Ariadne. Teseu é o outro conceito, é o herói. Né? E daí no ser humano, então eu vou descer daí no meu próprio labirinto, né? Quem em mim consegue descer no meu próprio labirinto para dar embate transformador aos princípios dos animais, né? Em mim. A vontade, amor, sabedoria, atividade. Perfeito. Vontade com amor, sabedoria, Atman com Lud, entra no labirinto, né, dos instintos, das emoções densas, para daí imprimir a eles, né, a supremacia da vontade, transformando aquele evento, transformando aquele local, transformando aquele ser e voltando vitorioso para encontrar a divindade atrás do fio de Ariadne. Foi bom. E lembra-se, então, daí, o fio de Ariadne, ao qual Teseu está ligado, né? Ele tem 3 linhas, né? 3 fios, né? Ele é uma trancinha com 3, né? São as 3 vinhas de Shiva. Lembra? Ida, Pingala e Sushana. Isso é o fio de Ariadne, que é o que liga o ser humano, né? Outro aspecto para o fio de Ariadne ao qual Teseu está relacionado, né? É aquilo que daí liga o quaternário, né, ao ternário. Né? O símbolo do Yokanã, né, é o que rompe o fio de Ariadne. Perfeito. Quando se matavam as divindades antropomorfizadas e tal, né, porque fazia decapitava, porque era uma coisa simbólica, né, do rompimento e da separação do humano com o divino. E daí é como se daí o fio de Ariadne, né, ele fosse um colar onde o ser humano ele tem que ir ao longo das vidas, né, usando esse fio para ir nos seus próprios labirintos, dar embate a essa determinância da questão instintiva, e a cada vida ele vai colocando uma conta, né, no colar. Então, quando o colar feito pelo fio de Ariadne tiver 777 contas, né, aí o herói se transforma em Deus. Foi muito oportuno. Faltava exatamente essa explicação sobre Teseu, né? Que aí agora já fechou bem a questão, né? Faltava qual seria esse significado. E tem uma simbologia muito interessante, que assim, então tem o chifre do touro quando ele se manifesta, né? Então, um representa Tejas, o outro representa Vayu, né? E aí isso tem impacto e se reflete nas tauroides. Tiroides. Olha, as glândulas, né? Né? E o que tem aqui na tiroide? Tem o Vishuddha, laríngeo, que é o que liga o humano com o divino. Perfeito. Olha como as coisas fecham, né? Tireoide, tauroide. Fecha tudo, né? Incrível, muito bom. Parabéns, seu Jorge Antônio Ouro. Muito bom, mais uma brilhante explanação. A simbologia do candelabro com 3 velas, ou do chifre. Exatamente. Representa Netuno. Por isso que é bom ir desvendando essas coisas aos poucos.
Então, o objetivo, né? O objetivo de a gente passar por esse processo, né? É atingir um estado átmico, né? O Teseu, o vitorioso, o Duija, o adepto, né? O iniciado, é aquele que daí, então, tem em si, né, o fio de Ariadne e pacientemente ele vai colocando as contas. Ele na Divina Comédia, nesse trecho onde Dante e Virgílio daí comentam sobre os centauros e o Minotauro, daí ele fala que daí eles vão caminhando, né? E aí um falou para outro assim, mas a última vez que eu vim aqui não estava tão desbarrancado, né? Daí o outro fala, está desbarrancado por conta daquele que desceu aos infernos para salvar os seres humanos, né? Que é a própria divindade. Ele fez uma analogia com Jesus, né? Jesus desceu ao inferno no terceiro dia e tal, né? E na verdade é o homem enquanto divino descendo ao seu próprio inferno para salvar todos os seres que ali existem. Quais seres? Os seres que ele mesmo engendrou. Maravilha, maravilha. O homem tem em si, né, o Sol e Lua e engendra os filhos que precisam ser submetidos a um processo de aquisição de consciência. Como você sempre gosta de falar, descascamos mais uma parte da cebola, né? Né? Foi muito. Você é bom em descascar cebola, né, rapaz? Acho que. Quero ver se. Mas faz parte, né? Jorge, muito obrigado, foi muito bom, rapaz. Olha, eu também gostei, foi bem bom. A gente se surpreendeu, e o bom é isso, né? Chegar no fim do programa assim, a gente está satisfeito com aquilo que se desenrolou, o termo que você usa também. Isso foi bem um desenrolar, a gente usou o fio de Ariadne, né, para encontrar quem estava no labirinto e trazer a luz do sol, né? Isso a gente pode aplicar ao mito da caverna de Platão, né? Também é a mesma coisa, né? Sem dúvida. Porque, assim, nos labirintos a gente vive só vendo sombras, né? E aí o sair à luz do sol implica em você encontrar o fio de Ariadne. Uma vez contemplado o sol, você volta na caverna para ajudar os que estão lá. Por quê? Porque sempre tem mais alguém perdido em nossos labirintos. Quando o nosso labirinto estiver vazio, né, é porque o ser humano inteiro se transformou em um paraíso, não mais em uma mistura de terra e inferno. Muito bom. Valeu, Jorge. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. É uma beleza poder conversar disso. Obrigado, até a próxima. Tchau. Fique bem, fique em paz, vocês todos gregos. Tenham uma boa vida. Obrigado. Gente, maravilha, né? Mais uma vez aqui. É sempre bom receber o brother Jorge Antônio Ouro, né? E agora vamos todos nós aqui desenrolar o nosso fio e ir atrás, pegar toda essa simbologia que agora a gente entende o que significa e ir atrás resolver nossas questões, né? Resolver nossas questões para ajudar os outros depois a resolverem suas questões também, né? Todo mundo está ligado, somos um. Atmi Atmi Atati, o uno no todo e o todo no um. Gente, um fraterno abraço e um feliz sempre.